Olá, boa tarde. Que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui de volta, trazendo mais uma palavra agora para meditar nessa tarde, tá? A mensagem é sobre Jesus. Vamos meditar um pouco no sofrimento de Jesus. Vamos meditar naquela hora tão horrível, quanto ele sofreu antes dele morrer. Lá em João, capítulo 12, versos 27 e 28, vai nos dar uma noção de como foi isso. Mas primeiro, você que não é inscrito aí, se inscreve no canal. Você que é inscrito, compartilha esse vídeo para chegar mais pessoas, para a palavra de Deus alcançar mais pessoas. Deixa um like, dá uma paz do Senhor, cumprimenta a todos os irmãos aí que estão no canal. Em nome de Jesus, nos ajuda a chegar a essa marca de 1000 inscritos que estamos aí correndo atrás para poder ter acesso a algumas ferramentas do YouTube e também poder fazer as lives ao vivo, culto ao vivo. Às vezes, como eu já falei, a gente está em algum lugar, Deus fala com a gente, às vezes através de uma folha que cai da árvore. E aquele momento é para você falar, só que você não consegue fazer ao vivo, né? Então, porque o YouTube não permite, se não tiver esses 1000 inscritos. Então peço para vocês, me ajude aí, tá? A chegar a essa marca para que a palavra de Deus possa propagar a cada dia mais. Eu tenho certeza que essa palavra, ela muda vidas, ela transforma e salva. Amém? Vamos ler o que João tem para falar conosco, em nome de Jesus. Diz assim, João 12, 27 e 28. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Meus amados irmãos, vocês notem que Jesus disse assim, Pai, salva-me desta hora, olha lá, mas para isso vim a esta hora. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui, rapidinho. Sobre a hora terrível que Jesus passou na cruz. Aquelas horas horríveis que ele, do momento que ele foi preso, do momento que ele foi ali zombado, do momento que ele foi cuspido, espancado, coroa de espinho, aquela cruz pesada, o caminho do Gogotá, a crucificação até a morte dele. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa hora terrível, né? Olha só, meus amados irmãos, a Bíblia fala para mim e para você que Jesus, frequentemente, ele falou sobre essa hora, que frequentemente Jesus alertava os seus discípulos falando o que ia acontecer com ele. Jesus, ele sempre disse que o reino dele não era nesse mundo. Ele sempre falou que uma hora ele ia ser entregue na mão dos pecadores. Até certa vez Pedro falou, não, mestre, eu irei contigo, eu morrerei contigo. E o Senhor falou para ele que ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Jesus sempre preparou os discípulos para essa hora. E olha só, a Bíblia fala para mim e para você que bem antes de Jesus, os profetas já falavam desse dia. Por exemplo, o salmista Davi, o profeta Davi, ele falou sobre isso. Ele falou sobre o sofrimento do Messias e a vitória do Messias. Lá no Salmo 22, vejamos o que ele fala. Olha aqui, ó, no Salmos 22. Glórias a Deus. Ele diz aqui, olha lá, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Quem disse na cruz? Quem clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Messias, o próprio Jesus. Olha lá, o verso 7, olha o que ele diz. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e memeiam, e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Não foi isso que dizia aqueles sacerdotes, aqueles escribas e todos aqueles que estavam debaixo da cruz de Jesus? Confiou no Senhor, agora o salve.
a zombaria. Não parece que aqui Davi está assistindo a crucificação de Cristo? Eu creio que o Senhor deu uma visão para Davi, o céu deve ter aberto para ele, e o Senhor mostrou tudo o que ia acontecer. Davi talvez até ficou um pouco confuso acerca disso. As pessoas, quando leram o que Davi escreveu, alguns pensou, mas o que Davi está querendo dizer? Quem é esse que o Senhor vai desprezar? Quem é esse que estão maneando a cabeça, estão tirando sarro dele? Quem é esse que confiou em Deus e Deus o abandonou? Talvez ninguém estivesse entendendo. E olha o que ele diz mais, no versos 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me as mãos e os pés. O que fizeram com Jesus naquela cruz? Transpassaram as mãos e os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma prova para mim e para você, que Jesus, irmãos, ele falava para os seus discípulos essa hora tão terrível que ele ia ter que passar por mim e por você, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que a nossa conta fosse paga. É como se você tivesse um cartão de crédito e você gastasse nele, estourasse o limite, e na hora de pagar alguém pagasse no seu lugar. É isso que Jesus está falando, está fazendo. Ele está pagando a conta, a minha conta, a sua conta. Ele está pagando a conta no meu e no seu lugar. E o salmista Davi aqui, ele está tendo essa visão do sofrimento, de tudo que está acontecendo com o Messias. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que é importante nós termos essa ciência, nós temos esse entendimento, porque de nada vale estamos na casa do Senhor. Entendemos que Deus é bom, como eu coloquei hoje cedo. Entendemos que o Senhor vai fazer milagres. Entendemos que Ele cura, que Ele batiza, que Ele salva. Mas precisamos entender o evangelho da cruz. Precisamos entender que primeiro é buscar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos entender que as bênçãos correm atrás de mim e correm atrás de você. Precisamos entender esse evangelho. É o evangelho da crucificação, o evangelho qual foi por mim e por você que ele se deu, que Deus deu um pedaço dele, Deus entregou a si mesmo, por amor de mim e de você. Então muitas vezes você pode se pegar triste, abatido, às vezes você pode até estar deprimido, ou conhecer alguém que esteja assim, com a depressão, triste, angustiado. Fale para ela do sacrifício da cruz. Leia para ela o Salmo 22, leia para ela Isaías 53, fala para ela o que Jesus passou por ela, que Jesus já pagou toda a conta dela, toda a dívida dela. Fala para ela o quanto Jesus o ama. Fala para ela que Jesus está carregando ela no colo, que ele morreu na cruz, foi para a remissão dos pecados dessa pessoa e de todo mundo. E olha o que ele diz lá em Isaías 53. Isaías 53 também tem alguns versículos. Ele diz assim, Isaías 53, 3: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus era desprezado, irmãos. Ninguém dava valor. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é isso que falavam dele? Aí Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí, te esperando. Uns olhavam e falavam, não é impossível, esse homem está profetizando, porque o profeta não tinha valor dentro da própria casa. O profeta não tem valor dentro da terra dele, o local que ele mora. E Jesus, ele era desprezado, ninguém dava nada para ele. Mas ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, o Altíssimo, o Salvador do mundo. O versos 4 ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías não conhecia Jesus, mas olha o que ele está falando do sacrifício na cruz. Jesus, que eu li aqui para vocês, em João 12, 27 e 28, Jesus sempre falou dessa hora para os discípulos. Vai chegar um momento em que o Filho do Homem vai ser entregue. O cálice que eu posso beber, vocês não podem beber. Qual era o cálice? O cálice da crucificação, o cálice da morte dele.
Alguém acha que os discípulos iriam suportar tal sofrimento como Jesus suportou? 39 chibatadas? Será que iriam aguentar tudo aquilo, toda aquela humilhação? Será que iam aguentar andar com aquela cruz até o Gólgota? Será que ia aguentar a carga dos nossos pecados sobre o ombro deles? Mas de maneira nenhuma, só um pode fazer isso: o Cordeiro sem mancha e sem mácula, que é Cristo. E Isaías, ele tem essa visão. Ele tem essa visão do que Jesus está falando depois de muitos anos. Isaías profetizou lá atrás. Eu posso falar para vocês que Isaías estava tendo uma visão, assim como eu falei também de Davi. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo aqui, uma alegoria minha aqui. Talvez Davi tenha, como Davi, Isaías tenha tido uma visão, que Deus tenha mostrado para ele o sacrifício que Deus ia fazer, tudo que Jesus ia passar, essa hora tão difícil, essa hora horrível da crucificação, que para Jesus foi horrível, mas para mim e para você foi um alívio, né? Porque a cova estava pronta, o inferno, o lago de fogo estava preparado já lá, viu? Estava preparado. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Foi isso que ele fez. Olha aqui, continuando o verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, nossos pecados, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre Jesus, toda dor, toda angústia que ele estava sofrendo, toda humilhação, essa hora horrenda, horrível que ele estava passando, estava marcado para mim e para você, mas ele passou em nosso lugar, e isso nos trouxe a paz. Sabe por que hoje você pode morar no céu? Se você for obediente ao nosso Senhor, por causa desse sacrifício. Verso 6, versos 8, vamos pulando aqui. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará os dias da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi atingido. Versos 9. Pusera a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, portanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O cordeiro sem mancha e sem mácula nenhuma. Olha lá, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, portanto nunca fez injustiça e nem houve engano em sua boca. Quando ele morreu, fizeram o quê? Quem estava do lado dele? 2 transgressores, não era? 2 malfeitores, 2 assaltantes, homens que tinham feito mal. Eles tinham que pagar pelo crime dele, mas Jesus não tinha feito mal algum. Jesus não devia nada. Ele estava simplesmente naquela cruz de pendurado por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Então lembre-se que Jesus passou essa hora tão terrível da cruz, foi por você, é porque ele te ama. Então para de querer, às vezes, esse sentimento de querer tirar a própria vida. Para com esse sentimento de culpa. O que passou, passou. Águas passadas não move moinho. Águas passadas não faz o moinho mover. A água já passou, já foi. Se precisar pedir perdão, peça. Mas não fique remoendo, não fique se sentindo culpada. Isso vai te trazer tristeza, isso te traz angústia. Isso te faz se sentir sozinha, solitário, solitária. Isso te traz vontade às vezes de tirar a própria vida pelo sentimento de culpa. Mas Jesus já pagou pelos seus pecados. O Senhor Jesus já pagou a conta no teu lugar. Olhe para a cruz, se reconcilia com Ele, peça perdão, volte-se para o Evangelho da cruz, clame por misericórdia e Ele vai ouvir. Ele é amor, Ele te ama. Quando Ele foi para aquela cruz foi por amor.
somente por amor. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia daquele momento, ele entendia daquela hora. Não pense você que Jesus não sabia o que ele passava, porque ele sabia, desde o momento que ele estava no ventre de Maria, sua mãe, ele já sabia o que aguardava ele. Com 33 anos de idade, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ter uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, ele sabia que ele ia sangrar até a morte, ele sabia que ele ia ser desamparado pelo pai dele. Por isso que o salmista Davi diz lá: por que me desamparaste? E foi o que Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Foi para que eu e você hoje não ficássemos desamparados. Foi essa hora tão horrível, a hora da cruz, foi para que você e eu não ficássemos desamparados, para que você e eu fossemos protegidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então levanta a tua cabeça, você é mais do que vencedor. Creia nisso e lembre-se, Jesus te ama. Volte-se para o altar, conserte o teu altar, ponha-se diante de Deus, tenha uma vida santa, se apresente, é como diz lá em Romanos 12, apresente o seu corpo diante do Senhor como algo santo. Aí em Romanos 12 diz, vamos lá correndo aqui, para mim terminar, ele diz assim em Romanos 12, glórias a Deus, ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Se santifique, se coloque diante de Deus, e Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E lembre-se, essa hora horrível que Jesus passou na cruz, foi por você, foi por mim, foi por nós. Um forte abraço, que Deus os abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Fiquem com Deus.